TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, mais um programa América Latina em Foco, é o sexto programa desde que foi criado. Aos poucos a gente vai tentando trazer casos da nossa América Latina para falarmos um pouco mais, né, de outro lado, outro ponto de vista do que realmente aconteceu, qual é a relação que ela tem na geopolítica com o Brasil. Novamente aqui nós estamos com o nosso amigo Leonardo, que é jornalista da Hora do Povo, do Comunicação e do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Leonardo, seja bem-vindo. Seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros e amigos que acompanham o TV Habilidoso, em especial esse importante programa América Latina em Foco. Hoje o tema do programa será Curuguatã, 11 anos desse massacre que golpeou o Paraguai, né? Aqui nós estamos através das redes compartilhadas, a gente pede a vocês que inscrevam-se, curta, comente, o canal chegou a 4.000 inscritos, vamos fazer crescer mais antes que o YouTube vá diminuindo a gente, ajude aí. Aqui está conosco a Ana Romanato e o Luciano, diretamente do Rio de Janeiro, que passaram por aqui e já deixaram suas mensagens. Então, quem estiver por aí, diga de onde é que você nos assiste e faça também a sua pergunta, né? Leonardo, o que realmente passou em Curuguatã? Bom, no dia 15 de junho de 2012, o presidente Fernando Lugo necessitava cumprir uma determinação judicial porque a justiça se sobrepôs à disposição do governo de realizar a reforma agrária e precisou fazer com que 320 policiais desalojassem esses camponeses. E foram com helicópteros, foram muito bem armados, muito bem equipados, e ocorreu foi um massacre onde, por conta da existência de franco-atiradores, isso nós descobrimos ao longo do processo, né? Eu fui observador internacional no Tribunal de Sentenças de Assunção, houve o assassinato dos negociadores por parte do governo, foram assassinados 6 policiais e 11 camponeses. Então morreram 17 pessoas, num crime bárbaro que redundou uma semana depois no impeachment do presidente Lugo. Ou seja, foi um crime pré-fabricado, por isso um crime que golpeou o Paraguai, porque foi esse assassinato, no dia 15 de junho de 2012, que provocou, uma semana depois, no dia 22, o impeachment do presidente Fernando Lugo. Havia um governo nacionalista que tomava medidas em relação à redistribuição de terras, a crédito agrícola, a justiça social, a ampliar a saúde pública, e os donos de terra, os latifundiários e particularmente grandes cartéis transnacionais como a Monsanto, não queriam que esse governo prosperasse. Léo, agora a gente está ao vivo para a TVT. Quem estiver aí pela TVT, quiser deixar seu oi, fazer sua pergunta, o programa hoje é sobre o massacre de Curuguatã, 11 anos depois. Como é que estão essas famílias? Como é que está o processo, Léo? Realmente aconteceu o que você disse? Porque a história oficial, a real, diz que foi o inverso, eram mais, né, campesinos, que foram eles que emboscaram os policiais. Como é que é essa luta pela Veja história, bem, pela história real, né?
vamos raciocinar conjuntamente, né? Vamos nos colocar para pensar. Como 60 pessoas com anciãos, né? Com mulheres e crianças vão pensar em emboscar 320 policiais. É algo completamente insano. Como que esses policiais, com helicópteros fazendo rasantes, sobrevoando o local durante todo o tempo, não poderiam ter detectado a presença dessas pessoas? Então, é óbvio que isso é história da carochinha, né? O que aconteceu, na verdade, é que esses camponeses eram um exemplo para o país, porque lutavam pela terra desde 2004, uma terra que, segundo os números oficiais, são 8 milhões de hectares de terras mal habidas, que seriam mal adquiridas ou usurpadas, mas existem estudos que falam em até 20 milhões de hectares no Paraguai, que são terras que foram tomadas por latifundiários como esse, que se apregou a dono de Curuguatã, que se chama Blas Riquelme, né? Outros, como o Anastácio Somoza, que foi expulso da Nicarágua e depois, que era o ditador, que depois foi justiçado nas ruas de Assunção, ou o Alfredo Stroessner, que foi presidente durante 35 anos, de 1954 a 1989. Então, esse pessoal era dono do Paraguai. E o que isso significa? Isso significa fome, significa miséria, significa desemprego. Por quê? Porque essas terras que existem hoje e que produzem, e produzem muito, poderiam alimentar 70 milhões de pessoas. O Paraguai tem 7 milhões de habitantes e tem, oficialmente, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, em vez de investir os recursos no desenvolvimento do seu país, no crescimento, inclusive orgânico, dos seus homens e mulheres e crianças, o governo desvia os recursos, o governo paraguaio, para não fazer a reforma agrária, desvia os recursos para o estrangeiro, desnacionaliza, dá propriedade, inclusive, para pessoas de fora, né? Inclusive alguns brasileiros, que têm uma política totalmente diferente do seu interesse. O interesse do agroexportador não é colocar o feijão, o arroz, o milho, a batata, a couve, a mandioca a um preço acessível para as pessoas. O objetivo é ver dentro do mercado internacional o que está rendendo mais e, a partir daí, ele desvia os recursos. Infelizmente, é isso que acontece em Curuguatã, e daí a importância dessa denúncia, Luiz. Léo, como é que está hoje esse processo, uns anos depois, né? Está sendo revisto as divisões das terras no Paraguai? Como é que está sendo a parte da reforma agrária lá? Bom, o que ocorreu depois da mobilização? Para dar um exemplo, o governo, já que o Lugo havia sido deposto, assume o seu vice e depois assume outro do Partido Colorado e outro do Partido Colorado e outro do Partido Colorado, porque o Lugo interrompeu esse ciclo de governos colorados, né? Sempre muito vinculados aos latifundiários, aos banqueiros, aos donos da mídia e aos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós temos uma realidade que nos agride e que
colocou na cadeia camponeses durante 6 anos, 11 camponeses, alguns ficaram 4, outros ficaram 6 anos. Nós precisamos fazer uma mobilização internacional para conseguir livrá-los da cadeia, porque havia, inclusive, agricultores com penas de até 35 anos de prisão. Quando nós conseguimos demonstrar que as armas, e vocês vão poder ver por esse vídeo que o Luiz está passando aí depois, vamos colocar o link para vocês, que as armas dos camponeses não dispararam, que elas não tinham nexo causal, ou seja, não havia uma relação entre o tiro disparado e algum policial morto, porque as armas eram garruchas, eram armas de pressão, não tinham o mínimo de condição de combate, e nenhum camponês, nenhum agricultor, tendo a sua filha ao lado, tendo seu filhinho no colo, iria cometer uma loucura dessa, um suicídio desse. Então, houve uma mobilização, ao mesmo tempo que para lutar para que esses camponeses saíssem da prisão, para que fosse reconhecido o seu direito. E agora, esse ano, 11 anos depois, foi reconhecido o direito por parte da Câmara dos Deputados, e agora essa semana, por parte do Senado Federal, que é dos camponeses essa terra. O que nós estamos aguardando agora, num momento de extrema vitória, alegria, felicidade, comemoração, é que o presidente sancione, porque em agosto já assume um outro presidente. Então há uma expectativa muito grande. Ao mesmo tempo que há uma pressão muito forte, principalmente pelos donos de terra, que isso não ocorra, porque essa ocupação vai gerar um sinônimo de vitória, e esse sinal positivo vai estimular mais pessoas a irem às ruas e ocupar o que é seu, e não deixar na mão de ladrões e vendilhões. Opa, boa noite, voltamos aqui. Quem está por aí, gente, vai deixando seu oi, vai fazendo a sua pergunta, vai compartilhando. Tem muita gente aí, né? 12 pessoas vão ajudando aí, comentando que o programa é feito para vocês, para a gente tentar chegar a vocês e tirar dúvidas sobre esse fato, por exemplo. Espero que vocês, né, estejam conhecendo um pouco mais, né, sobre o massacre em Curuguatã, que aconteceu no Paraguai há 11 anos. Não, e essa relação direta com o golpe no Lugo, né, que foi mais ou menos uma semana depois, que durou muito rápido o golpe do Paraguai. Naquela época estava acontecendo golpe em Honduras também um pouco antes, 2009, salvo engano. Depois aconteceu no Brasil em 2013, né? Como é que você vê essa relação sempre com camponeses, agora como tentam também a CPI do MST para querer ligar o governo, a terra baderna, coisa assim do tipo? Como é que você enxerga isso? Gente, a live é de 20 e poucos minutinhos. Corre, faça sua pergunta, aproveita. Inscreva-se na TV HDR e conheça as nossas lives, né, que acontecem de quartas, quintas, sextas-feiras e segundas-feiras pela manhã. Fala, Léo. Existe uma relação direta sempre entre o grande capital, os donos de terras improdutivas, né, que especulam, inclusive, ou que utilizam para exportação, o sistema financeiro, que agora não quer reduzir os juros, né, quer manter um banco central, entre aspas, independente do povo, né, independente do voto, vinculado aos seus interesses, para que os governos mudem, só que o poder continue com eles. Então, existe uma relação direta. Essa perseguição ao MST é um crime, né? É um absurdo, porque é justamente quem dá o seu suor para que a terra frutifique, para gerar alimento para a nação,
alimentos sem agrotóxico, alimentos sem transgênico, que vem, né, a ser perseguida. Então, é fundamental esse tipo de debate, de esclarecimento, e que as pessoas, e por isso, inclusive, eu escrevi 2 livros, né, sobre Curuguatã. Você vai falar Curuguatã, já que a dele, gente então, por ensina. gentileza. É a próxima etapa. Não vai soltar o bom agora, não. Daqui a pouco, vai ser a próxima pergunta, você vai falar sobre os 2 livros. Então, gente, acompanha aí. Continua sobre o golpe, por gentileza, para finalizar, para a gente ir para a Então, pergunta dos livros. não, então o golpe ele foi extremamente articulado pela Embaixada dos Estados Unidos, que depois, inclusive, enviou soldados para desfilarem, né? Depois que caiu o Lugo, para desfilarem, né, pelas ruas, para serem recebidos, né? Da mesma forma que agora o Peru, com essa nova presidente golpista fez, abriu as portas para receber 1.300 militares estadunidenses, né? Da mesma forma que o Panamá fazia antes do Torrijos, com base militar. Então, sempre existe o dedo dos Estados Unidos no que há de podre, no que há de golpista, como a gente pode ver agora na tentativa de envolvimento da Organização Tratado do Atlântico Norte na intervenção na Rússia via Ucrânia, né? Então, é algo que é tipo figura carimbada. No caso específico da América Latina, o Paraguai tem uma localização geográfica muito importante, né? Pela questão de Itaipu, pela proximidade com a Argentina, do Uruguai, do Peru, tem uma localização bastante privilegiada e que, do ponto de vista nutricional, abastece muitos países, né? Como eu falei, o Paraguai tem 7 milhões de habitantes e produz alimentos para 70 milhões. Beleza, Num Léo. mundo de seca, num mundo de crise climática, num mundo de inundações, num mundo em que os grãos se põem extremamente caros, a existência de um país como o Paraguai, como um celeiro como o Paraguai, e que exporta isso sem industrializar, sem agregar valor, para eles é uma bênção. Só que para a população é um caos. Por quê? Porque ao não ser industrializado, ao não agregar valor a esses produtos, nós estamos dando de barato o que é algo extremamente caro, que falta na nossa mesa, né? Como eu Verdade. falei, são 2 milhões de paraguaios, que no caso do Paraguai, com 7 milhões de habitantes, é quase 1/3 da população que vive na fome, na miséria, em dificuldades, em pobreza nutricional, em virtude justamente dessa política norte-americana, estadunidense, que é assumida de uma forma colonial pelos governos de plantão, no Beleza, caso do Léo. Paraguai. Agradecer aqui também ao Henrique, que aparecendo, deixando sua mensagem. Henrique Finotti. Espero que esteja gostando. Deixe seus comentários por aí. Deixe seu like, principalmente quem estiver assistindo. Comente, deixe sua crítica também. Se gosta ou não gosta do tema. Aqui está falando o Manel Sobrinho Santiago, pela TVT. Ele deixou mensagem: esse MST e o PT e o Lula e vocês são todos um lixo. Esculhambando a gente. Mas é isso mesmo, cara. Faz arminha e a gente sabe quem, infelizmente, está do lado certo da história, quem está fazendo prosperidade e buscando dar comida ao povo de verdade e não matar e não dar golpe e não ser desumano como vocês que deixam essa mensagem. Não tem nada de cristão, né? São realmente, né, assassinos, como mataram mais de 700 mil mortes, né, com a Covid e muito mais por aí.
Léo, fale dos seus livros, seus 2 livros, por gentileza. Bom, acompanhando esse processo de Curuguatá, no Tribunal de Sentenças de Assunção, eu fiz 2 livros. O primeiro, que se chamava Curuguatá, Carnificina para um Golpe, o povo paraguaio em luta pela democracia e soberania, né? E depois, mais no processo final, já em 2008, Curuguatã, o combate paraguaio por terra e justiça e liberdade, já com o rosto dos 4 companheiros, dos 4 agricultores que haviam ficado presos, os visitamos na penitenciária de Tacumbu, né? Algo extremamente desumano. Quando fomos visitá-los, no caminho até a cela, nós vimos ratos. Depois da reunião, os guardas pediram, porque nós ficamos sentados durante um tempo, a igreja, inclusive, que organizou a reunião. Depois, os guardas pediram uma grana, a gente não sabia para que era o aluguel das cadeiras. Então é o seguinte, um esquema totalmente privatizado para o bolso de meia dúzia, muito triste, um presídio a céu aberto numa parte, as pessoas dormindo ao relento. E seus livros estão sendo vendidos ainda? Todos já foram Não, lançados? esse livro já está esgotado, mas as pessoas podem comprar pelo sebo, né? E não tem o primeiro. aquele modo de... Na estante virtual você compra, né? Não. E como foram boas as tiragens, os 2 têm... Bom, esse é o mais recente, talvez esse seja o preço um pouco maior, mas são baratos. No sebo, tu consegue... Eu fiz o lançamento dos 2 livros em cerca de 18 estados, né? Em todos os estados nós fizemos campanhas de arrecadação, de recursos que ajudaram a financiar a luta em Curuguatã, porque o pessoal, eu precisava ir até o Tribunal de Sentenças, eu precisava acompanhar, né? Claro, lá eu podia dormir numa barraca dos camponeses, podia dormir na casa de algum amigo, mas tinha que chegar até lá. Então, quem financiou essa luta... Financiar o seu trabalho, né? Estou dizendo, o livro foi realmente para mostrar a história, realmente, como estava acontecendo, né? O livro, ele demonstra exatamente todas as adulterações que foram cometidas, né? Todas as violações que foram cometidas. Eu vou dar um dos exemplos. Estava conversando, inclusive, com a minha companheira hoje sobre a questão da tortura, né, cometida contra os camponeses. Um dos camponeses ficou anos com a mandíbula quebrada. Eu não vou ter... Não sei se foram anos, mas eu tenho certeza que foram muitos meses, que ficou com a mandíbula quebrada por um tiro e eles deixando esse camponês agonizar como para dar uma lição, entendeu? E, bom, uma das líderes do movimento dos Sem Terra, de Curuguatã, a Martina Paredes, teve 2 irmãos assassinados. Desculpa, não estou te ouvindo. Fazer o desfecho, que nós temos tempo, né? Aqui, antes disso, claro. O Alnei Caiana, né? Dizendo que esse Manuel é um verdadeiro meme, né? Porque o Manuel, além de tudo, ele não sabe que quem rouba as nossas terras são os bancos, né? Os bancos, o sistema capitalismo é que se a gente não pagar, vem e rouba nossas terras. O MST, ele invade propriedades improdutivas e muitas dessas propriedades também
né, que ele diz que são dos grandes empresários, são aquelas que foram invadidas, expulsam os índios, expulsam os donos da terra, né, são de grileiros, poceiros, entre outras coisas mais, né? São propriedades que não foram compradas com o suor. Esse suor, quem luta é a gente, é o pequeno e o médio produtor, em sua maioria, não todos, claro, né, que compram suas terras e pagam, né? Os grandes têm, às vezes, reféns, passam anos e anos sem pagar, e depois vê um reféns desse e não paga nada. Mas, Léo, suas considerações finais sobre o tema, depois a gente vai colocar a música, e você também, eu peço que fale um pouco dessa música, para depois a gente colocar a música e terminar com a música. E agradecer a todos que estão por aí, deixando seu like, venha assistir aqui no canal TV HBR, né? Assiste as lives diretamente aqui, para a gente pontuar com like, com mensagens, para o canal crescer, ficar conhecido, que tem que gerar visualizações. A gente agradece a vocês por essa ajuda para essa nossa luta que você está vendo, Léo. Escreve o livro, vende o livro, paga seus custeios e vai para a nova, né, luta para conhecimento e produzir conhecimento, para vir aqui gratuitamente dar a vocês a informação diferente do que a grande mídia passa. Léo, contigo, as considerações finais. Muito obrigado. Agradecer ao Regadas, a equipe da TV do Habilidoso, por esse importante enfoque, né? Colocar a América Latina em pauta. O caso do Paraguai nos diz muito, dialoga muito com a situação do Brasil, né? E com de todo o nosso continente, que é usurpado, como o ouvinte avaliou, pelo sistema financeiro, pela grilagem de latifúndios improdutivos, por cartéis transnacionais, e espero que a gente volte logo para o programa para comunicar justamente a vitória dos amigos lá de Curuguatã. Nós estamos apenas aguardando agora a sanção presidencial, já que a pressão popular conseguiu fazer com que a Câmara aprovasse, a Câmara Federal e o Senado Federal. Então, nós estamos esperando para a próxima semana que haja finalmente o desfecho de uma luta que já vai 11 anos. Nós tivemos lá com as mães da Praça de Maio, tivemos com lutadores da Colômbia, do Peru, de todo o mundo nos solidarizando. E tivemos um apoio decisivo, que foi dos meios de comunicação alternativo e de músicos, como o Ricardo Flecha, que é quem vai cantar a próxima música, que se chama Resistindo, né? Resistindo, que fala justamente da abnegação, do desprendimento, da disposição de luta e de vitória que corre nas nossas veias. Muito obrigado, boa noite, espero que vocês tenham gostado do programa. O Léo escreve no Hora do Povo, né, Léo? Semanalmente? Diariamente. Diariamente no Hora do Povo, sobre a nossa América Latina. www.horadopovo.com.br. Aí, fácil. Então corre lá, escreve. Aqui também, corre no canal, faça como o Peri. Obrigado, Peri, por ser membro, né? A partir de R$ 4,99 você pode ser membro, e você acha que é pouco, mas nada, esse pouquinho vai ajudando a gente a comprar um microfone, etc. A sala já está faltando só aqui a porta, para a gente começar, quem sabe, em setembro com lives presenciais. Né? Então ajuda aí para a gente, principalmente crescer em número de pessoas assistindo, né? Visualizações. Vem assistir diretamente aqui no canal. Segunda-feira tem um programa, né, às 9 horas da manhã com o amigo Márcio, né, jornalista também, que ele fala sobre o mundo do trabalho. Quartas-feiras eu faço minha live, não está definida ainda, mas talvez seja com o Delub sobre Layfair. Na quinta tem um programa setorial de saúde, a defesa do SUS. E aos sábados, quando a gente consegue entrevistados, a gente coloca esse programa que é falando sobre a nossa América Latina. A vocês um excelente final de semana e vamos ficar com um pouco de música aqui. Valeu, Léo. Um abraço. Vamos botar a música,
te escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. ¡Qué linda canción! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! TV HBR